Paz do Senhor Jesus para todos os amados essa noite, e a graça e a paz do Senhor para a nossa amada Igreja Batista Nova Jerusalém. Estamos essa noite com a responsabilidade de trazer uma palavra para o seu coração, e eu quero compartilhar com você aquilo que Deus tem ardido em meu coração. Quando nós começamos esse trabalho, e nós começamos já tem praticamente quase 32 anos, foi um trabalho de restauração, um trabalho diferente que todos nós vimos naquele tempo, e nós fomos muito felizes, muito tempo ali. E houve um tempo que Deus me separou para estar em outro lugar. E houve um tempo que Deus ele nos trouxe a voltar para essa casa. Deus me falou sobre um recomeço. Sabíamos que seriam tempos trabalhosos e tempos difíceis, mas nada com o Senhor é fácil. E estamos nessa luta, graças ao Pai, tentando fazer a vontade de Deus. Passamos por um momento de pandemia que tivemos várias perdas, pessoas queridas que perdemos, choramos, estamos enlutadas por nosso querido pastor, por nossos queridos irmãos que perdemos, e Deus o levou para si. Nós perdemos, mas o Senhor ganhou. Paulo fala que para ele o viver é Cristo e o morrer é ganho. E nessa hora, você que está nesse momento em sua residência, que passou pela mesma situação que nós, saiba que se aqueles que foram com o Senhor, nessa hora o Senhor a festa nos céus, porque mais um salvo completou a sua carreira. O apóstolo do amor, ele fala no final da sua carreira: combati um bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a fé. São poucos neste tempo que podem ter um testemunho grandioso e poder repetir essas palavras, poder repetir aquilo que Paulo falou: combati um bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a fé. Mas nós não queremos falar sobre isso, nós queremos falar sobre um recomeço. A Bíblia fala em Gênesis 3, em que depois que o homem havia pecado, Deus trouxe a ele uma nova proposta. Essa proposta haveria a consequência do seu pecado. Ele teria que lavrar a terra, teria que viver do suor do seu rosto, e sua mulher teriam dores de parto. Mas Deus não o castigou. Deus trouxe para ele um recomeço. Em Gênesis 6:18, Deus, vendo que o coração do homem naquele tempo começou a ter muita iniquidade e a ver a perversidade daquela época a entrar no coração do homem de tal forma que Deus olhava para o homem e não havia prazer naquilo que o homem se tornou. Deus propôs a Noé um novo recomeço. Em Gênesis 6, versículos 18, ele fala assim: mas com você eu vou fazer uma aliança. Portanto, entre na arca e leve com você sua mulher e seus filhos, suas noras. Também leve dentro da barca um macho e uma fêmea de toda espécie de ave e de toda espécie de animal e de toda espécie de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Ajuntai e leve todo tipo de comida, para que você e seus animais tenham o que comer. E Noé fez tudo isso conforme Deus havia mandado. Noé, homem bom e íntegro, num tempo em que o coração do homem era só perversidade. Um tempo em que o coração do homem estava inclinado para as coisas mais do tempo. Um tempo em que o coração do homem estava inclinado ao pecado. Havia um justo na terra, e Deus não destruiu a terra por isso.
Vimos um exemplo também de Abraão, cujo Deus falou para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos seus pais, e vá para o lugar onde eu te mostrarei, e de ti farei grande nação. Deus trouxe para Abraão um recomeço. Esqueça de tudo aquilo que você viveu na casa de seu pai. Esqueça de toda a idolatria. Esqueça de todos aqueles ídolos. Esqueça de toda aquela reverência. Viva, Abraão, só para mim, o Deus verdadeiro. E Abraão foi. Houve um momento em que Abraão saiu, ele e seu sobrinho Ló, cujos pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a ter contenda. Então Abraão falou: Ló, vá para um lado e eu vou para o outro. Mas o que aconteceu com Ló? Ló habitou em Sodoma. Sodoma era uma cidade totalmente perversa. E Deus olhou para Abraão e falou: Abraão, eis que eu destruirei Sodoma. Mas Abraão intercedeu sobre a vida do teu sobrinho e perguntou: Senhor, se por um acaso houver algum justo naquela cidade, o Senhor destruirá a cidade? Veementemente, depois de muitas perguntas, Deus falou: não, Abraão, eu não destruirei a cidade. E Abraão intercedeu por Ló, e Deus trouxe a Ló para junto de Abraão e deu a Ló um novo recomeço. Assim na vida de José e seus irmãos. Depois que José foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo na casa de Potifar, foi para o calabouço injusto, José se assentou à mesa do faraó e governou com faraó. E assim seus irmãos, como na sua profecia, como em seu sonho, se curvou diante de José. Deus trouxe para José um recomeço. E assim o povo de Israel ficou 400 anos no Egito. E neste tempo o povo cresceu, logicamente José morreu, e o faraó e sua nação esqueceu daquilo que José fez e subjugou o povo. Haveria uma necessidade de um recomeço. Haveria uma necessidade daquele povo que estava sendo escravizado, que antes era convidado e agora são escravos, voltasse para a terra que Deus prometeu. E Deus levantou a Moisés. Moisés foi o homem que libertou todo o povo que estava cativo e trouxe a terra prometida. Mas quando se chegou à terra prometida, Moisés enviou 12 espias para observar a terra e diziam o quanto boa era a terra. Daqueles 12 espias, 10 trouxeram notícias ruins e falou: olha, Moisés, há homens grandes, há homens furiosos, gigantes naquela terra. Um cacho de uva você tem que pegar por 2 pessoas, e houve muita dificuldade. Mas Josué e Caleb não, trouxe: olha, a terra é boa, a terra é produtiva, e se Deus nos deu essa terra, Ele nos honrará. Entre 12, 2 pessoas ouviram a voz de Deus e tentaram trazer um recomeço. Então, esse povo ele foi mais uma vez voltado para o deserto. E nenhum dessas pessoas entraram para a terra prometida, a não ser Josué e Caleb. E nesse tempo, o povo subjugou seus inimigos, travou várias batalhas. E chegou o tempo em que Deus levantou um rei. Um rei em que o povo clamou. Mas não era um rei que era do coração de Deus. Esse rei foi Saul. Saul, ele batalhou com o povo,
mas o seu coração havia muita vaidade e errava. Mas Deus tinha um recomeço para Israel. Deus tinha um rei cujo seu coração era segundo o coração de Deus. E Deus levantou a Davi. Davi foi um homem que uniu as 12 tribos de Israel. Davi foi um homem que trouxe paz e subjugou todos os seus inimigos. Mas Israel ainda não ouviu o coração de Deus. Muitas das vezes o povo de Israel foi subjugado aos seus inimigos por não ouvir o coração de Deus, por não ouvir aquilo que Deus queria para ele. Houve um tempo em que Israel estava em exílio e Neemias era copeiro do rei. E quando vinham notícias da cidade com seus muros destruídos, suas casas queimadas, Neemias chorou. Mas havia um desejo no coração de Neemias de restaurar a cidade santa. E naquele momento houve um recomeço, houve uma reconstrução dos muros, houve uma reconstrução da cidade. Na frente, Neemias. Hoje, queridos, nós estamos reconstruindo um tempo que foi parado por um ano de muita dor, um ano de muito sofrimento, um ano de muitas perdas, mas a presença de Deus estava até nos dias de tribulações. Em Salmos, Davi fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Senhor. Davi, ele fala também: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e de nada me sentirei falta. Esse foi um ano de muita luta, mas o pastor sempre esteve com seu povo. Esse foi um ano de muita tribulação, mas o pastor sempre esteve guardando aqueles que são seus. Se hoje, querido, há um ente seu, há uma pessoa que partiu para o Senhor, saiba de uma coisa: aqueles que dormem do Senhor e são filhos dele, dormem porque um dia estará com o Pai. Paulo fala: agora, pois, combati um bom combate, encerrei a minha carreira e guardei a minha fé. Os últimos momentos de Paulo, ele agradeceu por tudo aquilo que Deus fez por ele, por perseguições, por lamúrias, por chicotadas, porque em todas as coisas o Senhor foi engrandecido. Querido, se a pessoa que você hoje chora te deu um exemplo de fé, siga esse exemplo e manifeste a glória do Senhor em sua vida sobre o testemunho dessas pessoas. Não deixe a partida ser em vão, mas pregue a palavra do Senhor. Traga um novo recomeço. Nós, em nossas igrejas hoje, estamos passando por um tempo novo, um tempo de recomeço, um tempo que nós iremos aprender mais uma vez a cultuar ao Senhor, porque os tempos mudaram. Mas eu te digo uma coisa, querido, os tempos mudaram, mas a igreja continua de pé. Você, como igreja, continue sendo um adorador. Se você, nesse tempo de reclusão familiar, você adorou o Senhor em sua casa, você trouxe a presença do Senhor, você trouxe algumas lives para também abençoar seus irmãos, continue, querido, porque há muitas pessoas precisando de ouvir do amor de Cristo. Há muitas pessoas precisando de um recomeço. Há muitas pessoas desesperadas e querendo Deus no coração. Eu te digo essa noite, querido, se você crer no Senhor, lembre de uma coisa: hoje é o tempo de recomeçarmos. Hoje é o tempo de nós trazermos um evangelho da vinda de Cristo. Os sinais estão aí. Esse tempo de pandemia foi para você entender que você precisa de Deus. Para você, um vírus que você não vê fez um grande estrago no mundo, né? E hoje nós vemos que o Senhor tem restaurado. O Senhor tem restaurado lares. O Senhor tem restaurado corações.
O Senhor tem restaurado vidas. Este tempo foi um tempo para você parar e lembrar que existe um Deus que te ama. Existe um Deus que quer o bem. Existe um Deus que quer você. Queridos, nesse tempo que nós estivemos, como nós somos ministros de louvor na casa do Senhor, houve tempos que nós ministramos o louvor para que você estivesse na sua casa. Mas o meu coração ardia de um dia ver a igreja do Senhor cheia como nos tempos antigos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Querido, eu te digo uma coisa, o nosso coração inflama para que uma nova restauração da igreja nesse tempo virá. Uma nova restauração da comunhão dos santos. Você que esteve no seu lar, que hoje você foi profeta na sua casa, lembre de uma coisa: há pessoas que precisam de ouvir de você que Jesus é Rei. Sabemos que muitos de nós sofremos perdas, sabemos que muitos de nós choramos nossos entes queridos, nossos amigos e irmãos, mas eu te digo uma coisa: o Senhor, assim como guarda aqueles que se foram, o Senhor tem guardado a sua vida para que você faça a obra dele, para que você esteja nesse momento trazendo uma palavra de consolo às viúvas, trazendo uma palavra de salvação aos desesperados, trazendo uma palavra de restauração aos contritos. Hoje é o dia da igreja se levantar para trazer a menção, a palavra de Deus. Querido, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias de José, assim como nos dias de Neemias, o Senhor está te dando a oportunidade de mais um recomeço. Que você possa aproveitar essa oportunidade e profetizar que Jesus é o Senhor. Que você possa aproveitar essa oportunidade e dizer o quanto você o ama. Que você possa aproveitar essa oportunidade e dizer para o mundo que Cristo é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis. Vamos recomeçar. Vamos levantar a nossa bandeira da fé. Vamos trazer menção ao mundo e dizer que Jesus Cristo salva. E dizer que Jesus Cristo reina. E dizer que Jesus Cristo é liberdade aos cativos. Onde você está nesse momento? Eu não sei como está o seu coração e a sua vida. Eu sei de uma coisa. Talvez Eliseu, possa não te ajudar, mas eu conheço um que pode. Jesus Cristo, Ele veio ao mundo para que você tivesse um novo recomeço. O jardim que foi fechado um dia para Adão, porque em seu coração estava o pecado, um dia poderá ser revelado para você. E você terá comunhão com Cristo. A palavra de Deus fala que nós seremos iguais a Ele e estaremos com Ele a eternidade. Que esse novo recomeço, querido, possa ser para você bênção, que você possa profetizar a graça do Senhor sobre a sua vida, que você possa florescer o Evangelho de Cristo, para que Cristo possa ser Senhor em todo o tempo. Porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos por esse momento de fé. Agora, Senhor, eu quero pedir por aqueles que estão nos leitos de hospitais, aqueles que estão nessas delegacias, aqueles que estão nos presídios. Senhor, que Tu possa estar dando mais uma oportunidade de ouvirem a falar do amor, do Teu amor. Que o Senhor possa estar se revelando a eles em qualquer momento. Senhor, aqueles que são para a salvação, salve nessa hora. Aqueles que, ó Pai querido, são para o recolhimento do Senhor, que o Senhor possa estar dando a oportunidade deles confessarem o Teu nome. Ó Pai, nós queremos ser agentes de salvação nesse século. Nós queremos que o Senhor reine sobre este século. Que as nossas canções, Senhor, possam revelar a Tua santidade e soberania. Que os nossos louvores possam trazer presença de Deus.
Que os palcos, Senhor, possam ser destruídos e o teu altar possa ser restaurado. Que, ó Pai querido, o sacerdócio possa ser trazido e aquele apresentador, Senhor Jesus, possa estar por baixo agora. Senhor, importa que o Senhor cresça e nós diminuímos. Deus, que nós não queremos apresentar shows, nós queremos apresentar a Jesus, aquele que salva, cura e liberta. Ó Pai, que esse tempo possa ser um tempo de restauração da igreja, um recomeço para todo aquele que crer no seu nome. Nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Que a graça, a paz e a salvação em Cristo Jesus possa frutificar em seu coração e que esse recomeço possa ser aproveitado a cada minuto. Que o Senhor te abençoe, amado, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.